Bom dia, pessoal. Começamos mais uma semana aqui de setembro com as tiragens do tarô. Lembrando que é uma leitura geral, ela pode ressoar no seu dia a dia ou não. E tá tudo bem se não ressoar, faz parte. Se você gosta desse tipo de conteúdo, você pode tanto me seguir aqui quanto nas outras redes sociais, é sempre o mesmo nome. E agora você pode escolher um desses 3 decks, o que te chama mais atenção, o que você se sente mais atraído, ou simplesmente o que você acha mais bonito. Aqui a gente tem o Queer Tarot, aqui a gente tem o Tarot Surrealista e o Tarot do Stranger Things. Você escolheu o Queer Tarot para essa semana? Vamos ver. O mundo, o sol, os amantes. Bom, vamos lá. O mundo pode ficar um pouco interessante no sentido de confuso, porque ele é uma carta que fala de términos. E a gente já começou uma lua nova em Virgem na semana passada. Só que a gente também está do lado do sol dos enamorados. Então, talvez aqui, sim, a gente pode, em primeiro lugar, pensar sobre algumas coisas que precisam ser finalizadas, alguns processos que precisam de andamento. Mas com o sol, a gente pode também pensar nos nossos prazeres, no nosso bem-estar, as coisas que fazem a gente se sentir completo. Você vê que tem um gatinho aqui escondido. Porque o mundo ele também fala da sensação de autorrealização, de pertencer a algo muito maior do que nós. E o sol é consciência, o sol ele traz bênçãos para qualquer plano e qualquer tipo de pergunta que a gente tenha. Mas é isso, é uma carta de consciência, é uma carta que a gente sabe das coisas, que a gente talvez descubra algumas coisas também nessa semana. E que podem ter a ver com os nossos relacionamentos, mas também com algumas decisões que a gente precisa tomar. Talvez o maior cuidado aqui seja da gente não se abrir para essas novidades, ou no sentido de tipo, é uma coisa muito ruim que eu acabo descobrindo, aí eu me fecho, me isolo, então a dúvida vai persistir ou vou estagnar. Não vou usar esse trabalho de consciência, esse trabalho que o sol traz, para alguma serventia realmente ser eficiente ou me ajudar na minha vida. Mas é uma semana que eu entendo assim que é uma energia muito. Ela pode ser leve, né? Porque a gente tem a carta de uma criança. Mas a gente pode cair em algumas emboscadas que tenham a ver com trauma de infância, que tenham a ver com rejeição. Então é importante a gente observar também os nossos movimentos essa semana, que podem ser só assim, a gente responde porque algum gatilho ressoou, e a gente vai estar consciente de que é um gatilho, de que talvez não seja uma resposta que a gente daria conscientemente, né, se a gente soubesse. Mas é uma semana que eu entendo que assim, a gente tem um sol, né, então muita bênção. Não digo calma necessariamente, né, porque a gente está com um céu bastante atribulado ainda, mas parece que é uma semana talvez de ordem também, talvez de colocar esses traumas no passado, né, colocar bem um ponto final, assim, tipo, entender que a gente talvez seja arisco, talvez a gente seja muito impulsivo, qualquer coisa que a gente tenta fazer de uma maneira que a gente não está pensando, a gente só está reagindo. Então é isso, espero que tenha ressoado e boa semana pra gente. Se você escolheu o tarô surrealista, vamos ver o que saiu. A temperança e a estrela, o mago.
Tá. A semana ela pode começar bem com cara de segunda. Deixa eu só trocar aqui a mão. Ela começa com uma cara de segunda, bem lenta, só que ela termina extremamente dinâmica. Talvez seja bom mesmo, porque a gente consegue talvez saber melhor o que está precisando da nossa energia de fato agora. Porque a temperança, por mais que a gente não, a nossa sociedade não goste muito desta carta, porque ela fala de lentidão, de trava, de dificuldade. Ela é uma carta extremamente sábia porque ela não gasta energia onde não precisa, onde não vai ser eficiente, onde não tem resposta. Então ela sabe para quem ela tem que trazer energia, né, o que vale a pena e quem que vale a pena também. A gente também entra na jogada. Com a estrela é bom para a gente divulgar nossos trabalhos, divulgar projetos, procurar emprego, porque a gente vai estar com a visibilidade em alta. Também é uma semana que, por mais que comece assim meio tediosa, é uma semana para a gente trabalhar a nossa esperança. Trabalhar que tipo, você está numa situação muito complicada há muito tempo, dificuldade financeira, dificuldade em relacionamento, enfim. Essa chama aqui, a estrela vem logo depois da torre. É realmente uma luz no fim do túnel, é quando as coisas parecem e vão ter uma mudança para melhor. Pode, sim, esbarrar na fé da criança, que acha que vai dar tudo certo, que é meio poliana. Também é importante, a gente ainda está na sombra do Mercúrio retrógrado. Ele já voltou a andar direto, mas até o final da semana ele ainda está na sombra. Então ainda é muito importante cuidado com contrato, assinatura, escrita de projetos também. E terminando com o Mago, realmente, terminamos a semana extremamente dinamizados, querendo falar com os outros. Assim, na sexta você começa um projeto novo. Só que essas duas aqui, elas têm essa energia um pouco pueril, né? Um pouco da juventude. A temperança, ela já tem uma certa sabedoria de experiência de vida. Então a gente pode oscilar nesses dois lugares, né? De tipo um certo saco cheio, mas também sim, a gente pode esbarrar na ansiedade, porque o mago é ansioso, ele quer os resultados para ontem. Mas eu acho também que tem um lugar aqui da gente se permitir testar, experimentar, não julgar. Não julgar tanto assim, não nos julgarmos, né? Julgar menos o outro, julgar a gente menos, né? Não se cobrar tanto de acertar sempre. Eu acho que é uma semana assim que pode ser atribulada, que pode ter bastante coisa pra gente resolver, mas ela é dinâmica. As coisas podem sair um pouco do que está emperrado. Espero que tenha ressoado aí e até semana que vem. Se você escolheu o baralho do Stranger Things, vamos ver quem saiu. O Sol está saindo também para outras pessoas. Justiça e sacerdotisa, tá? Então a gente começa a segunda, principalmente, super energizado, sabendo o que a gente quer, quem a gente é. É uma ótima semana para a gente começar se mostrando, colocando a nossa cara para jogo, principalmente se você é autônomo, se está procurando emprego. É muito bom para, tipo, tenha certeza do que você quer, de quem você é, se valorize. Aproveita que a Vênus ainda está em Leão para botar essa juba, né? Que a brincadeira dessa cena é justamente que ele coloca o cabelo natural dele para jogo. E mais pro meio da semana, a gente pode ter talvez uma vontade de ficar um pouco mais na nossa, ser um pouco mais analítico. Algumas pessoas podem ter questões como papelada na justiça mesmo, assim, pode ser bem literal. Ou processos que tomam um andamento, né? Como revisão, como
Enfim, qualquer movimento que apareça em questão de papelada juridiquês. Mas a justiça, ela não é exatamente oposta ao sol, mas ela não tem muito a ver com ele, assim, porque ele é super espontâneo e cheio de energia e chama atenção, e a justiça é extremamente comedida. E uma das características dela que importa muito é o tanto que a gente sobe o sarrafo das coisas muito alto. Então, meio que nada é perfeito o suficiente, até porque o Sol ainda está em Virgem, né? Nos últimos dias o Sol é em Virgem, então a gente tende a exigir muito da gente, tende a exigir muito do outro, e não tem flexibilidade. Terminando com a Pisa, realmente tem uma questão aqui de papelada, né? São duas cartas que falam de burocracias. Mas a gente pode tanto terminar. É interessante, porque a gente começa assim, super tranquilo, de boa, querendo chamar atenção, e a gente acaba, tipo, a sexta é sextou Netflix, assim. Porque essa sacerdotisa, mais para um final de semana, poderia ser tanto uma reanálise de documentação, uma necessidade de colocar aulas que você deixou atrasada, atualizadas, mas pode ser também que a gente lide com algumas mágoas do passado, porque a sacerdotisa, ela tem essa coisa do ressentimento, da mágoa. Ela trabalha, né, assim, ela não fica reclamando da vida. Ela tem um trabalho terapêutico, ela cuida dela mesma, né? Então é importante que a gente também faça esse movimento, de talvez analisar um pouco as coisas que passaram. Essa justiça, nesse sentido, é bom, porque ela dá distância suficiente pra gente analisar essas mágoas e ver o que a gente faz com elas, né? A gente não é mais tomado pelo trauma, a gente não revive o trauma com a mesma intensidade, né? Assim, ele vai tomando distância, ele vai diminuindo o tamanho, ou nosso tamanho que aumenta em relação a ele. Mas eu acho que é uma semana assim que pode parecer confusa, caótica, que a gente vai querer oscilar entre estar muito pro mundo e depois se fechar. Talvez isso também tenha a ver com a movimentação da Lua, que a gente começa essa semana com a Lua em Escorpião e vai terminar em Capricórnio. São duas luas que falam de introspecção, mas no meio a gente tem uma lua em Sagitário. Então, é isso. É babado. E tomara que tenha ressoado. E boa semana pra gente.